é sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana também. Muita coisa para a gente fazer um balanço do que andou rolando aí no final de semana e atualizar as notícias do mundo artístico para vocês, tá certo? Olha, vamos começar a nossa primeira página de hoje, a primeira página da semana, justamente falando sobre um dos momentos mais emocionantes que eu vi na programação da televisão brasileira nesse final de semana. Porque são aquelas histórias bonitas, não é, que os programas costumam contar, muitas são mais dramáticas que outras e outras são pura e simplesmente histórias de um amor, mas de um amor maior do que qualquer ser humano possa imaginar, de um amor que comove todo mundo, como a história dessa senhora, a história da tia Socorro, uma senhora humilde lá de Belém do Pará, acabou comovendo o Brasil inteiro através do programa do Luciano Huck, o Caldeirão do Huck, nesse sábado, ao lado dele e do padre Fábio de Mello, não é, que realmente também emocionou todo mundo, e já já a gente dá mais detalhes para vocês. Olha aqui, a história da tia Socorro é uma história que se parece com muitas que, graças a Deus, existem por aí, que fazem mesmo com que a gente tenha fé na humanidade e que a gente acredite cada vez mais que o bem vence o mal. Isso com toda a certeza. Eu já falei, se não fosse assim, nosso planeta já teria explodido há muito tempo, já não existiria mais. Mas graças a esses verdadeiros anjos aqui na Terra, a gente pode acreditar em tempos melhores, que eles vão chegar, e elas fazem mesmo aqui, no aqui e agora, de cada criança que elas amparam, de cada criança que elas ajudam a se tornar adulto e serem seres humanos do bem também. Essa é a lição que fica, essa é a luz que elas deixam quando elas vão embora. E a tia Socorro foi exatamente esse tipo de pessoa, aquela pessoa que não tem nada materialmente, não tem nada, né? Nasce sem absolutamente nenhum amparo material, mas tem o lado espiritual fortíssimo, tem aquele lado que é de luz de verdade. Tem aquele lado que é o do amor total, fraternal, o amor existencial, aquele que vem para socorrer os seres humanos carentes, necessitados, marginalizados, abandonados, aqueles que conhecem o inferno na terra. Realmente, eles são resgatados justamente por as pessoas como a tia Socorro, não é? Ela que nasceu num leprosário, gente, num leprosário. Era uma comunidade ali só para as pessoas que tinham essa doença, não é? Depois ela nasceu num leprosário, os pais morreram, ela ficou num orfanato, ela saiu dali através de um casamento arranjado, ainda adolescente, com o filho da cozinheira do orfanato. E como ela mesma contou para o Brasil inteiro, as pessoas do orfanato conheciam a cozinheira, que era uma ótima pessoa, mas não conheciam o filho, com quem acharam que seria muito bom ela casar e ter um amparo na vida, formar sua própria família, ter um lar. Então arrumaram esse casamento para ela, né? Só que o filho era realmente um homem extremamente violento. Ela apanhava dia sim, dia outro também, e todas as horas desse dia em que ele estivesse dentro de casa. Ela foi violentamente espancada, abusada, tudo que vocês possam imaginar, até o dia que ela fugiu de casa. Fugiu de casa, virou moradora de rua. E foi aí que ela entendeu um lado também desesperador da vida daqueles que não têm teto, né? E a partir daí ela fez uma promessa de que não sabia nem como ela passaria a amparar todas as crianças, os deficientes, todas as vítimas de violência que ela pudesse na vida dela. E foi a isso que ela dedicou a vida, e ela acabou conseguindo criar o Lar Acolhedor da Tia Socorro, que é a comunidade Salve, não é? O nome do bairro lá que ela fundou essa comunidade, que foi Mangueiro, se eu não me engano. E aí o que acontece? A partir daí ela desenvolve mesmo esse trabalho. Mais de 400 pessoas, não é? Entre crianças, adultos, adolescentes carentes, vítimas de violência, foram ajudadas por ela. Passaram pelo Lar Acolhedor, porque tinha esse nome, que ela queria que as pessoas se sentissem em casa, realmente, né? Elas eram acolhidas de fato, se transformavam numa verdadeira família, e é assim que eles conseguiam crescer, se desenvolver e conseguir um rumo na vida. E tem uma coisa que até hoje o nosso país não leva a sério como deveria levar, e a tia Socorro, né, que pouco sabia, não era letrada, mas acima de tudo para
para ela. O que ela poderia fazer por essas crianças, por essas pessoas carentes, era a educação. Ela queria que todo mundo saísse dali com um bom nível de educação. E ela conseguiu formar muita gente, dar uma profissão para muitas dessas crianças, porque ela entende que esse é o futuro. Essa é a melhor herança que você pode deixar para um ser humano, a educação, para que ele se torne realmente um cidadão, tenha recursos, não é, para ganhar o seu próprio pão e tenha recursos para entender o mundo que o rodeia, sem sofrer as influências dos aproveitadores, daqueles que querem te enfiar a goela abaixo algum tipo de ideologia ou de filosofia, ou seja, o que quer que for, porque ela realmente, né, sabia que isso era o fundamental e foi para isso que ela batalhou. Enfim, essa mulher tinha um sonho e esse sonho foi parar, não só o trabalho que ela desenvolvia, mas o sonho que ela tinha foi parar no conhecimento da produção do Caldeirão do Huck. E o Luciano Huck, claro que quis realizar o sonho dela. Embora fosse um sonho muito difícil, a produção trabalhou 7 meses em cima da realização desse sonho, porque ela queria conhecer o Papa. Agora imagina, né? Todas as pessoas católicas querem conhecer o Papa. São milhões no mundo. Claro que não dá para o Santo Padre atender a todos, né? É difícil você conseguir uma audiência, mas com a ajuda do Padre Fábio de Mello, levando esse tempo todo que levou, eles conseguiram fazer com que esse encontro se realizasse. Eles conseguiram fazer que ela ficasse frente a frente com o Papa Francisco. E esse foi o maior sonho da vida dela já realizado. E eu acho que uma pessoa de tanta fé em Deus, de tanta fé no mundo, de tanta fé no ser humano, de tanta fé na vida, o que ela merecia era realmente ter esse sonho realizado, não é? E olha, eu acho que Deus falou exatamente assim: vai lá, Socorro, né? E ela não tem esse nome por acaso, porque ela socorreu todos aqueles que ela pôde socorrer. Ela fez tudo o que ela podia fazer por todos eles, ela dedicou a vida dela a todos eles, realizou o sonho de ver o Papa Francisco, né? E morreu. Morreu sem ver a matéria realizada, sem ter visto, porque o Luciano Huck e o Padre Fábio de Mello, eles estavam se preparando para ir lá para Belém do Pará, mostrar para ela a matéria como tinha sido, né, como tinha ficado pronta o encontro dela com o Papa, que foi uma coisa muito bonita. Eles passaram a matéria toda nesse sábado, realmente foi um momento que emocionou o Brasil inteiro. Tá lá, vocês viram, olha aí, vocês estão vendo o recanto, não é? O lar acolhedor, na verdade, e eles estiveram, né, no meio dessa história toda, se preparando para ir para lá. A informação que a tia Socorro tinha morrido com apenas 52 anos de idade e deixado esse trabalho simplesmente maravilhoso. E se tem uma coisa importante nisso tudo, é que apesar da morte da tia Socorro, o Huck e também o Padre Fábio de Mello se propuseram a continuar esse trabalho, a montar a biblioteca que ela sonhava, ela que acreditava tanto em educação e conseguiu, né? Imagina, a duras penas, uma batalha de todos os dias, educar aquelas crianças carentes. Ela sonhava também com uma biblioteca. Esse sonho ela não vai ver. O realizado foi o do Papa, não é? Mas a biblioteca não, só que a biblioteca vai existir e todas as coisas que o lar acolhedor da tia Socorro precisarem, ele vai providenciar também, eles vão providenciar também. Foi um momento muito emocionante, viu, gente? Onde o Padre Fábio de Mello, ao lado do Luciano Huck, se emocionaram profundamente, preferiram contar a verdade para o público, não é? Que ela tinha morrido, que ela sequer iria ver aí junto com eles como seria o natural. Eles iam trazê-la também lá do Pará para poder assistir no palco esse encontro com eles e ia guardar para sempre esses momentos, porque eles dariam a gravação para ela e ela não estava mais entre nós. Então é isso que eu estava falando, aquela coisa que parece que Deus fez exatamente assim, não é? Vai, realiza o seu sonho e depois vem para junto de mim, porque é aqui no céu que você merece estar, que você merece ficar. E levou, e ela foi embora. Mas, como disse a própria filha dela, que esteve no programa, não é? E que vai continuar a obra dela, o que ela deixou aqui não morre nunca. E o Padre Fábio de Mello fez uma citação do Mia Couto, que é esse escritor maravilhoso,
e que ele diz que não existe terra nesse mundo que possa sepultar uma mãe. Então ela, que foi a mãe de 400 pessoas no mínimo, né, essa nunca vai ser sepultada, essa vai continuar viva aí para todos eles. E vocês vão ver que bonita que foi, as pessoas viram, vamos rever juntos então, porque eu acho que é uma lição de amor tão grande. Foi uma homenagem feita com tanto carinho realmente e com um texto tão lindo, tão sensível, tão positivo do padre Fábio de Mello, que foi impossível as pessoas não se emocionarem. O que eu recebi de mensagens, as pessoas chorando ainda depois de terem visto, foi uma coisa incrível. Então acho que vale a pena, se você não viu, de ver agora através aqui do nosso programa. E se você viu, chorou, se emocionou, você vai ter a oportunidade de rever e guardar para sempre esse momento. Vamos lá para a homenagem do Caldeirão do Hulk à tia Socorro. Nem do trabalho do Hulk, de toda a produção, do padre Fábio de Mello, né? E muito bonita a emoção do público também, porque a gente fica com aquela sensação que, olha, as pessoas que têm coração são em maior número de verdade. Vamos lá. Tia Socorro, deixa-nos ser teus filhos também. E assim foi. Eu, o Luciano e toda a equipe assinamos um documento imaginário que alinhavou-nos definitivamente ao teu lar. Estamos tão tristes, minha Socorro querida. Tristes pelo que não vivemos, pela agenda repleta de projetos que dependiam do pulsar do teu coração. Descansa agora o teu merecido repouso. A vida nunca te foi leve. Estou certo de que o lar que Deus te preparou tem esquina para um mar tão... Uma multidão de crianças felizes te espera para cantar e celebrar tua chegada. Tá aí, né? O padre Fábio de Mello até chorou ontem, quando ele conversou com o Hulk sobre a morte da tia Socorro. Muito boa tarde, Tiago Rocha. Muito boa tarde, Vladimir Alves. É uma emoção. Não sei se vocês chegaram a ver o que vocês acharam de tudo isso. Cheguei em casa, aí minha mãe estava chorando. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Também. E minha irmã também. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Eu cheguei assustado, né? Não, ela falou, Tiago, eu Uhum. nunca vi uma história tão bonita quanto passou no Caldeirão do Hulk agora. Eu falei, o que foi, mãe? Aí ela foi me contando, olha, era uma senhora que fazia benemerência em Mosqueiro. Sim. E aí ela tinha muita vontade de conhecer o Papa. E aí o Luciano Huck conseguiu, com a produção dele, fazer com que ela conhecesse de fato o Papa. Só que ela morreu. Eu falei, o quê? Morreu, mano? Falou, não deu um mês. Não deu um mês. Ela morreu. Ela morreu. Que coisa, né? Que missão que a gente tem. E quando a gente fala que a vida da gente está escrita, e muitas vezes a gente não consegue decifrar, é a verdade. Porque quando ela imaginou que conheceria o Papa, ela teve o que ela fazia não tinha preço. Não tinha preço. Né? Mas assim, ela teve uma recompensa aqui nesse planeta mesmo, nessa vida mesmo ela teve. Né? E assim, a atitude da filha também extremamente evoluída. Porque a filha poderia falar assim, olha, não vai exibir nada porque a gente está de luto. Não, ela gostaria que as pessoas vissem a alegria dela, a felicidade. Então assim, parabéns, Luciano Huck, parabéns para toda a produção também, porque televisão se faz. Tá aqui, ó, tá verde e vermelho para Luciano Huck e equipe. Merecido, senhor Abrão. Merecido. E também para o padre Fábio de Mello, mais uma vez envolvido aí numa lindíssima lição de vida e de amor, realmente, né? E essas coisas, né, essas coincidências da vida, porque é o que eu estava falando, quando ela imaginaria que conheceria o Papa, quando ela imaginaria que seria protagonista de um programa da Rede Globo de televisão, mostrando a sua história. E o Brasil inteiro torcendo por ela, antes mesmo, né, de saber se ia realizar ou não o sonho, torcendo para que ela pudesse conhecer o Papa Francisco. E olha o que eles conseguiram, gente, uma das coisas mais difíceis do mundo. Você pode chegar na Piazza São Pedro e ver o Papa lá de cima da varandinha, né, acenando para todo mundo. Agora assim, apertando a mão, cara a cara, dificílimo.
dificílimo, ela conseguiu isso e conseguiram isso para ela por merecimento de tudo que ela fez nessa terra, eu não tenho a mínima dúvida. Fala, Vladimir. Plantou o bem, colheu o bem, né? Nossa Senhora. A gente não sabe dos desígnios da vida, da trajetória muito que ela nova, tinha, né? muito nova. Anos, e para a pessoa dispor uma vida inteira para cuidar. Tem gente que não consegue dar conta de uma família. Imagine de centenas de pessoas. Consegue? Você sabe o que eu fico pensando nisso? É impressionante. Porque, nesse momento em que ela se foi, 40 crianças dentro daquela comunidade, lá no lar acolhedor. Né? Mais de 400 já passaram por lá, já viveram lá, já se formaram lá, já aprenderam o que é uma vida honesta, decente, ser do bem, já tiveram um caráter bem formado. Tudo isso graças a ela. E nesse momento ainda tinha mais 40 para ela cuidar ali e que a filha vai continuar cuidando com toda certeza. E a gente sabe que a fé sem obras é morta. Mas o padre deu uma lição ao dizer agora que no próximo dia 13 de agosto, ele vai fazer um show lá em Belém, beneficente, por conta do lar acolhedouro da Tia Socorro. Então, quem é de Belém, tem o show A Estrada Sou Eu com o padre Fábio de Mello e banda. Serão no dia 13. ingressos oferecidos. Exatamente. Às 8 da noite, fica no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Eles já estão vendendo os ingressos. Dia 13 agora. Dia 13 de agosto, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Assim, tanto que a filha dela chegou a dizer que, puxa, tinha uma hora, quando ela era menor, que ela se revoltou, mas não são meus irmãos, eu sou a filha da minha mãe, eles não são, por que ela tá pegando todos eles da rua, né? Ela chegou a questionar isso, do entendimento ingênuo dela, da vida, e aos poucos aquele amor da mãe por aquelas crianças foi contagiando a menina e ela começou a aceitar mesmo, todos como irmãos dela, e hoje é para ela que fica essa missão, essa incumbência de continuar amando as pessoas carentes sem distinção. Aliás, tinha uma frase bem na entrada do orfanato que eu achei também muito bonita, que era assim, venha quem vier, venha quando quiser, mas traga paz no seu coração. As pessoas traziam paz ou iam em busca da paz, mas normalmente chegavam lá com muita dor, e essa paz vinha com o tempo em função do trabalho dela maravilhoso. No final de semana foi a Tia Socorro, foi essa história que o Caldeirão do Hulk trouxe pra gente, isso desde lá de abril, né? Ele já vinha com um novo quadro, quando estreou aquele quadro Inspiração, justamente para revelar esse tipo de coisa, ele já vinha trabalhando na história da Dona Socorro. Há 7 meses, no entanto, já pensavam no encontro com o Papa, até que tudo deu certo. Só não deu certo o desfecho. Pra gente, que foi um final, né, muito triste. Ela está com os anjos, ela está com Deus. Mas assim, quando queriam que ela estivesse no palco, que ela recebesse todos os aplausos e que ela pudesse aquele encontro e guardar para sempre aquelas cenas, ela foi embora, ela partiu. Mas está recebendo os aplausos dos anjos lá em cima, né? Com toda certeza. Olha, muito emocionante essa história toda, essa trajetória. E a gente tira da Tia Socorro uma lição. Que o que move tudo é o amor. Sim, porque se não fosse o amor, a casa não teria ido para frente. Tem gente, o que você falou, tem dinheiro, mas adianta você ter dinheiro, abrir uma casa de instituição de caridade para pagar de bonito, para pagar de bacana. Se não tiver amor, não vai para frente. E ela sem nada, né? Sem posse, sem bens, só com o amor que constrói, o amor genuíno, conseguiu formar várias e várias famílias. Nascida num leprosário, criada num orfanato, casada com homem violento, foi espancada dia e noite, virou moradora de rua e ela nunca se revoltou. Ela criou um plano, ela tinha um projeto, ela acreditava num sonho e ela usou toda a energia dela para não para revolta. Ela não tinha intelectualidade suficiente também para você falar, não, vou administrar uma casa ou vou fazer um orfanato. Ela tinha inteligência emocional, era o coração dela que ela acreditava nas coisas. E esse amor que fez toda a diferença na vida dela, e eu tenho certeza que essas 400 pessoas também que por lá passaram. Essas pessoas, elas não só têm esse laço de amor,
mas tem o laço de gratidão também. Porque fazer por você, muitas vezes, pessoas desconhecidas. Se multiplica essa missão para muitas pessoas e eu acho importantíssimo, inclusive o Tiago estava tocando nesse assunto agora, o que a gente não dá valor no nosso país, infelizmente a gente dá, aqueles que poderiam, né, que têm os instrumentos na mão, que são responsáveis por essa área, é que não encaram isso com a devida seriedade. Nos últimos 40, 50 anos a nossa educação, ela só foi ralo abaixo, infelizmente. Posso falar, isso boa parte do tempo foi uma base mesmo, muito boa, que infelizmente hoje não existe mais. As grandes nações, e os orientais podem falar muito bem disso, principalmente os japoneses, os chineses e os que fique de exemplo, de lição de vida para todos nós. E claro, um tapete vermelho para a tia Socorro também, mais do que nunca, que muitas possam também ser a tia Socorro, a começar pela própria filha dela, que agora comanda aí essa missão. Vida que segue, gente, vida que deve seguir com muito amor e paz. Olha, daqui a pouquinho o Felipe Campos com os bafões do Felipe, tem coisa beça hoje, tem sim, quentíssima que vocês vão sacar daqui a pouquinho, viu? Vamos... Ele já tá com a gente? Cadê você, Felipe? Ei! Não, e aí, tarde, boa tarde. E aí? Descansou, não? Não. Essa palavra não existe no meu dicionário. Pois é, né? Boa tarde, Tiago. Boa tarde, Fê. Boa tarde, Boa Vladimir. tarde. Bom ver vocês, viu? Boa tarde, gente. Olha, hoje recheado de notícia, viu, Sônia Abrão? Muita coisa. O que rendeu muito esse final de semana, sem dúvida, foi a festa aí da Bruna Marquezine. Mas eu tenho algumas coisas que ninguém aí até agora comentou sobre a festa da Bruna Marquezine, e eu tô com essa história aqui pra gente poder comentar também. Maravilha. Além disso, uma reviravolta aí no caso do Ratinho, Celso Portiolli, enfim, que tava toda aquela história que tá ainda aquela história, né, do Ratinho assumir os domingos do SBT, enfim, e tem uma reviravolta nessa história, viu? Que daqui a pouquinho eu também vou falar pra vocês. Tá. E Sandro Pedroso. Ah, mas eu não vou falar agora. O que tem Sandro, Felipe Campos? Pois é. Não vai contar agora? Não, agora tá. não. Tem Thiago Abravanel. Mas tem que esperar. Tem Thiago Abravanel. Tem muita coisa ainda hoje aqui pra você que vocês vão adorar, viu? Vocês fiquem de orelhas bem abertas, porque tem coisa boa pra vocês. Tá legal. Então, daqui a pouquinho você volta, tá certo? Tá aí, os bafões do Felipe Campos você vai ter que esperar, viu? Olha aqui, coisas boas aconteceram já nessa segunda-feira também. A volta de Ana Maria Braga, depois daquele susto, né? Nossa, por que ela tá saindo? Acabou a pilha, acabou a bateria. Ela foi lá, recarregou e tá de volta. O vôlei foi normalmente pro ar, deu tudo certo e ela voltou hoje, voltou ao lado da chiquésima Glória Calil, fez um programa muito gostoso como sempre, e o público está respirando aliviado, porque era a maior expectativa. Será que vai? Já tem substituto. Aliás, o que não falta é substituto, Ana Maria, né? Ô, Ana Guimarães, se não der certo, põe o André Marques e vai fazer o Furtado, vai todo mundo, né, pra lá. Muito legal, realmente. Patrícia Poeta também, né? Dessa vez, estava linda lá. Então, deu tudo certo, gente. A Ana está de volta. E outra coisa que marca já a segunda-feira, era outro ponto de interrogação, era outra expectativa, como vai ser a estreia
estreia do Doni Denúcio, não é Núcio mais, o pessoal na Globo News usava o Denúcio, aqui no telejornal hoje começaram a falar Doni Denúcio, então é o Doni, de qualquer maneira ele estreou hoje na bancada. Eu achei muito 10, não sei o que vocês acharam. Ele é bom, ele é craque, não dá pra nem falar, assim, não subestimando o talento do Evaristo. Não, o cara pra não ser bom, não tem, isso não diminui o outro automaticamente. O cara é craque também, e sorte da Rede Globo, que pode perder uma peça tão importante como o do Evaristo Costa e colocar uma outra peça boa no lugar. Certo. Porque assim, as coisas vão acontecendo. E eu tenho uma, eu tive no final de semana com uma pessoa lá da Rede Globo de televisão. Falaram pra mim assim: Thiago, ofereceram o que o Evaristo Costa quisesse. Qual jornal que ele quisesse ofereceram pra ele. Mas ele estava convicto de que não. Ele tinha que, de fato, viajar e ficar na Europa. Até porque se parece... não leva ele, né? Do jeito que ela estava furiosa. Isso é uma preparação de tempos. Porque o Evaristo, as filhas pequenas, tem uma que já estuda inglês há 3 anos. Para você ter de quanto a família já estava com esta vontade, com esta intenção de não ficar no Brasil. A mãe tinha morado lá, né? De 2000 a 2007. Ela está em Cambridge agora, estuda, faz uma série de coisas. Então virou muito familiar, na verdade. Eu acho que quando eles voltarem, se voltar, porque ela, a mulher dele, diz que ela volta, né, que ela chama, volta em dezembro, mas ela não diz voltar de ficar. Bota de novo, porque com o Evaristo ela foi até aí só, né? Até as mãos dadas, não teve beijo, mas para receber o Denúcio. E a impressão, eles estão mais perto na bancada? Ou era essa posição? Essa posição. É mesmo? É que a gente não vê tanto no mesmo plano, né? Assim, exatamente. É que a gente também não andava reparando nada, né? Não tinha o que reparar. Agora tá todo mundo de olho ali, ó, o tempo todo. Já acostuma. Muito legal. Assim foi com o Evaristo, até aí, né? As mãos dadas, um olhando pro rosto do outro, se agradecendo, não sei o quê. Agora com o Doni hoje, a coisa juntou, virou um carinhoso beijinho de colegas. Ele foi realmente muito bem recebido. E como eu disse para vocês, um voto importante foi da própria Sandra Annenberg, não é? Porque ela claro, ela tem voz ativa nessa história dentro do telejornal hoje, porque ela também está aí há 14 anos ou mais, né? Comandando o telejornal. Então, ela foi consultada se ela toparia trabalhar com ele, se seria bom para ela, se ela tinha alguma coisa contra. E ela deu o maior incentivo e recebeu mesmo muito bem, calorosamente, o Doni Denúcio. Vamos ver daí para frente. Boa sorte para eles, para os dois, né? Que continue sendo um ótimo telejornal. Bom, vamos falar de outro momento emocionante, gente, porque foi também. Aliás, o Vlad estava falando de quebrar a internet. Não foi só a estreia do Doni que fez isso, não. A entrevista da Eliana ontem fez o Faro ajoelhar e chorar. Não era nem ajoelhar e rezar, era ajoelhar e chorar, porque arrebentou a concorrência, né? Do começo ao fim. Ontem Quanto tempo teve a entrevista? Uma meia hora, por aí? Foi o final do programa. Terminou 6h30, eu acho que como 6 e pouquinho, e foi até 7. 32 minutos, 32? Marmita, desce. Vem fazer a roda aqui também, vem. Olha das 6h30 até o encerramento. Foi isso mesmo. Foi isso mesmo. 32 minutos arrebentando. Ou seja, o que o público queria ver a Eliana, ver ela falando, não só através das mensagens no Instagram, era uma coisa clara, né? Clara que era isso mesmo, porque e ainda numa entrevista com a Cris Flores, que todo mundo ama. A Cris Flores, ela contou essa história, tudo que ela passou para poder, né, o bebê se desenvolver e não nascer prematuro e também não nascer com sequelas, graças a Deus, exatamente como vai acontecer aí com a Manu. Então era uma conversa que uma ali conhecia, de mãe para mãe, né? De mãe para mãe, de mulher para mulher, de quem sabia o que a outra tinha passado, o que aquela estava passando. Então foi muito, muito legal, de verdade. Agora, não se espantem com essa história, eu tenho 4, 5 cicatrizes, porque, gente, é pequenininho, ela
laparoscopia. Você faz o cortezinho só para poder entrar com a câmerazinha, ver onde você vai fazer a cerclagem, que é como se fosse uma costura na boca do útero, né? Vamos dizer assim. Vocês conhecem aquelas mochilinhas? Todo mundo conhece. Deixa eu ver se eu consigo fazer assim, né? É um saquinho, útero. Aí você pega e faz assim, ó. Só que o útero é nessa posição. Aí você, tipo, passa todo faz a cirurgia, um fio, né? E puxa e fecha aqui. Pra quê? Pro bebê não descer, entendeu? Não descer, e aí a gravidez vai se desenvolvendo. Então, antigamente se fazia diretamente, né, por baixo, indo até o colo do útero, mas hoje em dia não. Hoje se faz pela laparoscopia, né? Tem outras técnicas muito mais avançadas, como foi essa que ela fez. E eu já vi muita gente, sites, jornais, escrevendo deslocamento de placenta. Não é descolamento, porque a placenta ela adere ao colo do útero, não é? O saco amniótico adere à placenta e um vai alimentando o outro. É assim que vem a circulação para o bebê, para ele receber através do sangue toda a alimentação que ele precisa. Então, quando aquilo descola, não tem sangue, não tem oxigênio, precisa, né, voltar para o lugar. E por isso que o repouso é fundamental aí. É isso, gente. Então vamos continuar. Boa sorte para Eliana. Parabéns para a Cris pela entrevista linda que ela fez. E a Eliana por esse relacionamento tão transparente com o público, né? Isso é tão importante, inclusive para todas as mulheres que possam estar passando por esse tipo de situação. Vou dar uns recadinhos, a gente já volta. Deixa eu escolher aqui do que a gente vai falar agora. O Felipe Campos vai falar daquela história. Ele tá doido por um bafão do Felipe. Qual que é? Ele vai falar mesmo o que aconteceu na festa da Bruna Marquezine, que só ele sabe. Ele falou que tem coisas que só ele sabe da festa da Bruna Marquezine. Nós vamos falar também do Murilo Rosa eliminado no Popstar. Da estreia da Galisteu na Globo, na Dança dos Famosos, né? Tudo. O Murilo merecia dançar. Mas demais. Já a gente fala disso, viu? Sua aqui na nossa Rede TV, começando uma nova semana também, muita coisa para a gente fazer um balanço do que andou rolando aí no final de semana e atualizar as notícias do mundo artístico para vocês, tá certo? Olha, vamos começar a nossa primeira página de hoje, a primeira página da semana, justamente falando sobre um dos momentos mais emocionantes que eu vi na programação da televisão brasileira nesse final de semana, porque são aquelas histórias bonitas, não é, que os programas costumam contar, muitas são mais dramáticas que outras e outras são pura e simplesmente histórias de um amor, mas de um amor maior do que qualquer ser humano possa imaginar, de um amor que comove todo mundo, como a história dessa senhora, a história da tia Socorro, uma senhora humilde lá de Belém do Pará, acabou comovendo o Brasil inteiro através do programa do Luciano Huck, o Caldeirão do Huck, nesse sábado, ao lado dele e do padre Fábio de Mello, não é? Que realmente também emocionou todo mundo, e já a gente dá mais detalhes para vocês. Olha aqui, a história da tia Socorro é uma história que se parece com muitas que, graças a Deus, existem por aí, que fazem mesmo com que a gente tenha fé na humanidade e que a gente acredite cada vez mais que o bem vence o mal. Isso com toda a certeza. Eu já falei, se não fosse assim, nosso planeta já teria explodido há muito tempo, já não existiria mais. Mas graças a esses verdadeiros anjos aqui na Terra, a gente pode acreditar em tempos melhores, que eles vão chegar, e elas fazem mesmo aqui, no aqui e agora, de cada criança que elas amparam, de cada criança que elas ajudam a se tornar adulto e serem seres humanos do bem também. Essa é a lição que fica, essa é a luz que elas deixam quando elas vão embora. E a tia Socorro foi exatamente esse tipo de pessoa, aquela pessoa que não tem nada materialmente, não tem nada, né? Nasce sem absolutamente nenhum amparo material, mas tem o lado espiritual fortíssimo, tem aquele lado que é de luz de verdade, tem aquele lado que é o do amor total, fraternal, o amor existencial, aquele que vem para socorrer os seres humanos carentes, necessitados, marginalizados, abandonados, aqueles que conhecem o inferno na terra. Realmente, eles são resgatados justamente por as pessoas
como a tia Socorro, não é? Ela que nasceu num leprosário, gente, num leprosário. Era uma comunidade ali só para as pessoas que tinham essa doença, não é? Depois ela nasceu num leprosário, os pais morreram, ela ficou no orfanato, ela saiu dali através de um casamento arranjado, ainda adolescente, com o filho da cozinheira do orfanato. E como ela mesma contou para o Brasil inteiro, as pessoas do orfanato conheciam a cozinheira, que era uma ótima pessoa, mas não conheciam o filho, com quem acharam que seria muito bom ela casar e ter um amparo na vida, formar sua própria família, ter um lar. Então arrumaram esse casamento para ela, né? Só que o filho era realmente um homem extremamente violento. Ela apanhava dia sim, dia outro também, e todas as horas desse dia em que ele estivesse dentro de casa. Ela foi violentamente espancada, abusada, tudo que vocês possam imaginar, até o dia que ela fugiu de casa. Fugiu de casa, virou moradora de rua. E foi aí que ela entendeu um lado também desesperador da vida daqueles que não têm teto, né? E a partir daí ela fez uma promessa de que não sabia nem como ela passaria a amparar todas as crianças, os deficientes, todas as vítimas de violência que ela pudesse na vida dela. E foi a isso que ela dedicou a vida, e ela acabou conseguindo criar o lar acolhedor da tia Socorro, que é a comunidade Salve, não é? O nome do bairro lá. O que aconteceu? Eu cheguei assustado, né? Lógico. Thiago, eu nunca vi uma história tão bonita quanto passou no Caldeirão do Hulk agora. Eu falei, o que foi, mãe? Aí ela foi me contando, olha, era uma senhora que fazia benemerência em Mosqueiro. Sim. E aí ela tinha muita vontade de conhecer o Papa. E aí o Luciano Huck conseguiu, com a produção dele, fazer com que ela conhecesse de fato o Papa. Só que ela morreu. Eu falei, o quê? Morreu, mano? Falou, não deu um mês. Não deu um mês. Ela morreu. Que coisa, né? Que missão que a gente tem. E quando a gente fala que a vida da gente está escrita, e muitas vezes a gente não consegue decifrar, é a verdade. Porque quando ela imaginou que conheceria o Papa, ela teve o que ela fazia não tinha preço. Não tinha preço. Né? Mas assim, ela teve uma recompensa aqui nesse planeta mesmo, nessa vida mesmo ela teve. Né? E assim, a atitude da filha também extremamente evoluída. Porque a filha poderia falar assim, olha, não vai exibir nada porque a gente está de luto. Não, ela gostaria que as pessoas vissem a alegria dela, a felicidade. Então, assim, parabéns, Luciano Huck, parabéns para toda a produção também, porque televisão se faz. Tá aqui, ó, tapete vermelho para Luciano Huck e equipe. Merecido, Sônia Abrão. Merecido. E também para o padre Fábio de Mello, mais uma vez envolvido aí numa lindíssima lição de vida e de amor, realmente, né? E essas coisas, né, essas coincidências da vida, porque é o que eu estava falando, quando ela imaginaria que conheceria o Papa? Quando ela imaginaria que seria protagonista de um programa da Rede Globo de televisão, mostrando a sua história? E o Brasil inteiro torcendo por ela, antes mesmo, né, de saber se ia realizar ou não o sonho, torcendo para que ela pudesse conhecer o Papa Francisco. E olha o que eles conseguiram, gente, uma das coisas mais difíceis do mundo. Você pode chegar na Piazza São Pedro e ver o Papa lá de cima da varandinha, né, acenando para todo mundo. Agora, assim, apertando a mão, cara a cara, dificílimo. Ela conseguiu isso, e conseguiram isso para ela por merecimento de tudo que ela fez nessa terra. Eu não tenho a mínima dúvida. Fala, Vladimir. Plantou o bem, colheu o bem, né? Nossa Senhora. A gente não sabe dos desígnios da vida, da trajetória muito que ela nova, tinha, né? muito nova. E para a pessoa dispor uma vida inteira para cuidar. Tem gente que não consegue dar conta de uma família. Imagine de centenas de pessoas. Consegue? Você sabe o que eu fico pensando nisso? Impressionante. Porque, nesse momento em que ela se foi, 40 crianças dentro daquela comunidade, lá no lar acolhedor. Né? Mais de 400 já passaram por lá, já viveram lá, já se formaram lá, já aprenderam o que é uma vida honesta, decente, ser do bem, já tiveram um caráter bem formado. Tudo isso graças a ela. E nesse momento ainda tinha mais 40 para ela cuidar ali, e que a filha vai continuar cuidando com toda a certeza. E a gente sabe que a fé sem obras é morta. Mas o padre deu uma lição ao dizer agora que no próximo dia 13 de agosto, ele vai fazer um show lá em Belém. Ele vai
beneficente por conta do lar acolhedouro da Tia Socorro. Então, quem é de Belém, tem o show A Estrada Sou Eu com o padre Fábio de Mello e banda. Serão no 5 dia mil 13. ingressos oferecidos. Exatamente. Às 8 da noite, fica no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Eles já estão vendendo os ingressos. Dia 13 agora. Dia 13 de agosto, no Hangar Centro de Convenções da Amazônia. Assim, tanto que a filha dela chegou a dizer que, puxa, tinha uma hora, quando ela era menor, que ela se revoltou, mas não são meus irmãos, eu sou a filha da minha mãe, eles não são, por que ela tá pegando todos eles da rua, né? Ela chegou a questionar isso, do entendimento ingênuo dela, da vida, e aos poucos aquele amor da mãe por aquelas crianças foi contagiando a menina e ela começou a aceitar mesmo, todos como irmãos dela, e hoje é para ela que fica essa missão, essa incumbência de continuar amando as pessoas carentes sem distinção. Aliás, tinha uma frase bem na entrada do orfanato que eu achei também muito bonita, que era assim, venha quem vier, venha quando quiser, mas traga paz no seu coração. As pessoas traziam paz ou iam em busca da paz, mas normalmente chegavam lá com muita dor, e essa paz vinha com o tempo em função do trabalho dela maravilhoso. No final de semana foi a Tia Socorro, foi essa história que o Caldeirão do Hulk trouxe pra gente, isso desde lá de abril, né? Ele já vinha com um novo quadro, quando estreou aquele quadro Inspiração, justamente para revelar esse tipo de coisa, ele já vinha trabalhando na história da Dona Socorro. Há 7 meses, no entanto, já pensavam no encontro com o Papa, até que tudo deu certo. Só não deu certo o desfecho. Pra gente, que foi um final, né, muito triste. Ela está com os anjos, ela está com Deus. Mas assim, quando queriam que ela estivesse no palco, que ela recebesse todos os aplausos e que ela pudesse aquele encontro e guardar para sempre aquelas cenas, ela foi embora, ela partiu. Mas está recebendo os aplausos dos anjos lá em cima, né? Com toda certeza. Olha, muito emocionante essa história toda, essa trajetória. E a gente tira da Tia Socorro uma lição. Que o que move tudo é o amor. Sim, porque se não fosse o amor, a casa não teria ido para frente. Tem gente, como você falou, tem dinheiro, mas adianta você ter dinheiro, abrir uma casa de instituição de caridade para pagar de bonito, para pagar de bacana. Se não tiver amor, não vai para frente. E ela sem nada, né? Sem posse, sem bens, só com o amor que constrói, o amor genuíno, conseguiu formar várias e várias famílias. Nascida num leprosário, criada num orfanato, casada com um homem violento, foi espancada dia e noite, virou moradora de rua e ela nunca se revoltou. Ela criou um plano, ela tinha um projeto, ela acreditava num sonho e ela usou toda a energia dela para não para revolta. Ela não tinha intelectualidade suficiente também para você falar, não, vou administrar uma casa ou vou fazer um orfanato. Ela tinha inteligência emocional, era o coração dela que ela acreditava nas coisas. E esse amor que fez toda a diferença na vida dela, e eu tenho certeza que essas 400 pessoas também que por lá passaram. Essas pessoas, elas não só têm esse laço de amor, mas têm o laço de gratidão também. Porque fazer por você, muitas vezes, pessoas desconhecidas. Se multiplica essa missão para muitas pessoas e eu acho importantíssimo, inclusive o Tiago estava tocando nesse assunto agora, o que a gente não dá valor no nosso país, infelizmente a gente dá, aqueles que poderiam, né, que têm os instrumentos na mão, que são responsáveis por essa área, é que não encaram isso com a devida seriedade. Nos últimos 40, 50 anos a nossa educação, ela só foi ralo abaixo, infelizmente. Eu posso falar, isso a parte do tempo foi escola
uma base mesmo, muito boa, que infelizmente hoje não existe mais. As grandes nações, que ela fundou essa comunidade, que foi Mangueiro, se eu não me engano, e aí o que acontece? A partir daí ela desenvolve mesmo esse trabalho, mais de 400 pessoas, não é, entre crianças, adultos, adolescentes carentes, vítimas de violência, foram ajudadas por ela, passaram pelo lar acolhedor, porque tinha esse nome, que ela queria que as pessoas se sentissem em casa, realmente, né? Elas eram acolhidas de fato, se transformavam numa verdadeira família, e é assim que eles conseguiam crescer, se desenvolver e conseguir um rumo na vida. E tem uma coisa que até hoje o nosso país não leva a sério como deveria levar, e a tia Socorro, né, que pouco sabia, não era letrada, mas acima de tudo para ela, o que ela poderia fazer por essas crianças, por essas pessoas carentes, era a educação. Ela queria que todo mundo saísse dali com um bom nível de educação. E ela conseguiu formar muita gente, dar uma profissão para muitas dessas crianças, porque ela entende que esse é o futuro. Essa é a melhor herança que você pode deixar para um ser humano, a educação, para que ele se torne realmente um cidadão, tenha recursos, não é, para ganhar o seu próprio pão e tenha recursos para entender o mundo que o rodeia, sem sofrer as influências dos aproveitadores, daqueles que querem te enfiar a goela abaixo algum tipo de ideologia ou de filosofia, ou seja, o que quer que for, porque ela realmente, né, sabia que isso era o fundamental e foi para isso que ela batalhou. Enfim, essa mulher tinha um sonho, e esse sonho foi parar, não só o trabalho que ela desenvolvia, mas o sonho que ela tinha foi parar no conhecimento da produção do Caldeirão do Huck, e o Luciano Huck, claro que quis realizar o sonho dela. Embora fosse um sonho muito difícil, a produção trabalhou 7 meses em cima da realização desse sonho, porque ela queria conhecer o Papa. Agora imagina, né? Todas as pessoas católicas querem conhecer o Papa, são milhões no mundo. Claro que não dá para o Santo Padre atender a todos, né? É difícil você conseguir uma audiência, mas com a ajuda do Padre Fábio de Mello, levando esse tempo todo que levou, eles conseguiram fazer com que esse encontro se realizasse. Eles conseguiram fazer que ela ficasse frente a frente com o Papa Francisco. E esse foi o maior sonho da vida dela já realizado. E eu acho que uma pessoa de tanta fé em Deus, de tanta fé no mundo, de tanta fé no ser humano, de tanta fé na vida, o que ela merecia era realmente ter esse sonho realizado, não é? E olha, eu acho que Deus falou exatamente assim: vai lá, Socorro, né? E ela não tem esse nome por acaso, porque ela socorreu todos aqueles que ela pôde socorrer. Ela fez tudo o que ela podia fazer por todos eles, ela dedicou a vida dela a todos eles, realizou o sonho de ver o Papa Francisco, né? E morreu sem ver a matéria realizada, sem ter visto, porque o Luciano Huck e o Padre Fábio de Mello, eles estavam se preparando para ir lá para Belém do Pará, mostrar para ela a matéria como tinha sido, né, como tinha ficado pronta o encontro dela com o Papa, que foi uma coisa muito bonita. Eles passaram a matéria toda nesse sábado, realmente foi um momento que emocionou o Brasil inteiro. Tá lá, vocês viram, olha aí, vocês estão vendo o recanto, não é? O lar acolhedor, na verdade, e eles estiveram, né, no meio dessa história toda, se preparando para ir para lá. A informação que a tia Socorro tinha morrido com apenas 52 anos de idade e deixado esse trabalho simplesmente maravilhoso. E se tem uma coisa importante nisso tudo, é que apesar da morte da tia Socorro, o Huck e também o Padre Fábio de Mello se propuseram a continuar esse trabalho, a montar a biblioteca que ela sonhava, ela que acreditava tanto em educação e conseguiu, né? Imagina, a duras penas, uma batalha de todos os dias, educar aquelas crianças carentes. Ela sonhava também com uma biblioteca. Esse sonho ela não vai ver. O realizado foi o do Papa, não é? Mas a biblioteca não, só que a biblioteca vai existir, e todas as coisas que o lar acolhedor da tia Socorro precisarem, ele vai providenciar também, eles vão providenciar também. Foi um momento muito emocionante, viu, gente? Onde o Padre Fábio de Mello, ao lado do Luciano Huck, se emocionaram profundamente, preferiram contar a verdade para o público, né, que ela tinha morrido, que ela sequer iria ver aí junto com eles como seria o
sobrenatural, eles iam trazê-la também lá do Pará para poder assistir no palco esse encontro com eles, e ia guardar para sempre esses momentos, porque eles dariam a gravação para ela, e ela não estava mais entre nós. Então é isso que eu estava falando, aquela coisa que parece que Deus fez exatamente assim, não é? Vai, realiza o seu sonho e depois vem para junto de mim, porque é aqui no céu que você merece estar, que você merece ficar. E levou, e ela foi embora. Mas, como disse a própria filha dela, que esteve no programa, não é? E que vai continuar a obra dela, o que ela deixou aqui não morre nunca. E o padre Fábio de Mello fez uma citação do Mia Couto, que é esse escritor maravilhoso, e que ele diz que não existe terra nesse mundo que possa sepultar uma mãe. Então ela, que foi a mãe de 400 pessoas, no mínimo, né, essa nunca vai ser sepultada, essa vai continuar viva aí para todos eles. E vocês vão ver que bonita que foi, as pessoas viram, vamos rever juntos então, porque eu acho que é uma lição de amor tão grande. Foi uma homenagem feita com tanto carinho, realmente, e com um texto tão lindo, tão sensível, tão positivo do padre Fábio de Mello, que foi impossível as pessoas não se emocionarem. O que eu recebi de mensagens, as pessoas chorando ainda depois de terem visto, foi uma coisa incrível. Então acho que vale a pena, se você não viu, de ver agora através aqui do nosso programa. E se você viu, chorou, se emocionou, você vai ter a oportunidade de rever e guardar para sempre esse momento. Vamos lá para a homenagem do Caldeirão do Hulk à tia Socorro. Um lindo trabalho do Hulk, de toda a produção, do padre Fábio de Mello, né? E muito bonita a emoção do público também, porque a gente fica com aquela sensação que, olha, as pessoas que têm coração são em maior número de verdade. Vamos lá. Tia Socorro, deixa-nos ser teus filhos também. E assim foi. Eu, o Luciano e toda a equipe assinamos um documento imaginário que alinhavou-nos definitivamente ao teu lar. Estamos tão tristes, minha Socorro querida, tristes pelo que não vivemos, pela agenda repleta de projetos que dependiam do pulsar do teu coração. Descansa agora o teu merecido repouso. A vida nunca te foi leve. Estou certo de que o lar que Deus te preparou tem esquina para um mar tão... Uma multidão de crianças felizes te espera para cantar e celebrar tua chegada. Tá aí, né? O padre Fábio de Mello até chorou ontem, quando ele conversou com o Hulk sobre a morte da tia Socorro. Muito boa tarde, Tiago Rocha. Muito boa tarde, Vladimir Alves. É uma emoção. Não sei se vocês chegaram a ver o que vocês acharam de tudo isso. Cheguei em casa, aí minha mãe estava chorando. Eu falei, mãe, o que aconteceu? Também. E minha irmã também. Eu falei, mãe, o que